E aira, aira, firimã, baizu. E firimã, 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 baizu. Começando agora na Sensorial FM, o programa Candomblé Total, com Gislene Vicente e o babá Kleber Maia. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa noite, meus amigos, aqui da Sensorial FM, Gislene Vicente com vocês, pelo Candomblé Total e outros assuntos. Nesta quarta-feira se comemora o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial pela Organização das Nações Unidas, a ONU. 21 de março é uma data muito específica e ela foi ratificada pelo organismo da ONU, que é um organismo internacional, em memória ao massacre que aconteceu na cidade de Johannesburgo, na África do Sul, em 1960. O episódio ficou conhecido como Massacre de Sharpeville. O que isso tem a ver conosco? No Candomblé Total tem tudo a ver, uma vez que a África do Sul, ainda que ela não seja tão significativa em relação às religiões afro para nós, que nós temos aí principalmente a Raisqueto, Candomblé de Angola, que vem de outras áreas da África, né? Nigéria, Daomé, que é o Benin, né? E a África do Sul é muito específica, ela tem uma situação muito diferenciada dentro do continente africano. Ela fica na ponta do continente e é de uma grande e grossa parcela que tem em suas terras de brancos. É um oásis no meio da África negra. E a África do Sul, durante muito tempo, ela foi palco do apartheid. E de lá saiu, acho que o maior líder, ou um dos maiores líderes políticos de todos os tempos, que foi Nelson Mandela, morto há pouco tempo atrás. Alguns 3 ou 4 anos, não me recordo agora de cabeça, mas há pouquíssimo tempo. Já na casa dos 90 anos para mais. O outro líder, que agora, se eu não me engano, em 5 de abril também se relembra a sua trajetória, é Martin Luther King, que é outro expoente das lutas negras. Talvez isso não tenha muito a ver com candomblé, mas tem muito a ver com a negritude. Porque o território africano, no caso de Mandela, e o território americano, no caso de Martin Luther King, foram territórios que viveram massacres dos negros. E hoje nós vivemos um período de muita intolerância, já no século XXI. Então, tem surgido as inúmeras manifestações em torno da intolerância não só racial, mas religiosa, intolerância de sexo, de gênero, feminicídio. Nós estamos realmente vivendo uma época de barbárie, ainda que domesticada, entre aspas. Porque ninguém diz que nós estamos vivendo esse período tão difícil. Ele passa um pouco despercebido por nós. A gente não tem essa noção de que as coisas estão tomando esse rumo. Se você olhar no calendário, hoje tem inúmeras datas, além do 13 de maio, da abolição da escravatura,
várias datas que marcam lutas históricas do movimento negro. Várias datas estão sendo cunhadas para serem rememoradas, relembradas, como forma de protesto. E não é uma ou outra, não. Se você, principalmente no calendário nacional, você tem o 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, você tem o 21 de março, que é o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, fora o 13 de maio, você tem o Dia da Umbanda. Enfim, você tem uma série de datas que estão sendo cunhadas, que estão sendo regulamentadas para que se brigue, entre aspas, pelos direitos, pelas igualdades, não só de raça, mas a igualdade homem e mulher, porque há muita diferenciação. As pessoas estão sendo diferenciadas ou estão criando essa diferença entre inúmeras situações. Não são poucas as diferenças. A diferença de religião, a diferença entre homem e mulher, a diferença se eu moro num local melhor do que você, e é considerado, um bairro melhor do que o outro. Nós estamos vivendo um momento bem difícil. Tudo caminha para a diferenciação, para as coisas, cada um no seu quadrado. Parece bobagem, mas não é. Nós estamos vivendo momentos muito diferenciados. Mas já eu volto para a gente conversar um pouco mais aqui no Candomblé Total. Gislaine Vicente com vocês, todas as quartas-feiras. Beto Joias, concertos e confecções de joias, gravações, cravações e muito mais. 2 endereços para lhe atender melhor. Avenida Padre Anchieta, 1380, loja 7 e 8, em Peruíbe. Telefone 13 34 55 25 11, 13 34 55 25 11, ou Rua Otton Feliciano, número 2, 10º andar, Conjunto 106, Praia do Gonzaga, em Santos. Telefone 13 3284 6814, 3284 6814. Eu disse Beto Joias. Estamos voltando, meus amigos, aqui pelo Candomblé Total, na Sensorial FM, Gislaine Vicente com vocês. E voltando a falar sobre o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, que se comemora neste 21 de março, eu falava do massacre de Sharpeville, na África do Sul, na capital Johannesburgo, que foi justamente em 21 de março de 1960. Nessa ocasião, 20 mil negros protestavam contra a lei do passe. Eles eram obrigados, os negros, a portar cartões de identificação, especificando os locais por onde eles poderiam transitar na cidade. Então, eles só podiam transitar em determinados lugares. Havia tudo separado, justamente pelo apartheid. E quando eles fizeram um protesto na cidade de Johannesburgo, na África do Sul, nas ruas eles se depararam com tropas do exército, porque lá eles faziam essa diferenciação. O exército agia, não era contra ladrões, traficantes, como nós vemos hoje em dia no Brasil, no Rio de Janeiro, em diversos locais. Não, as tropas do exército, elas simplesmente trabalhavam em prol dos brancos na África do Sul, que é justamente onde há a maioria dos territórios, entre os territórios africanos, onde existe uma maioria branca.
ou pelo menos uma boa parte da população é branca, coisa que em outros territórios da África não é tão comum. Justamente é conhecida a África por ser um continente negro, embora tenha alguns locais especificamente que tenham pessoas de pele mais clara, mas justamente a África do Sul é onde há um número maior de brancos no continente africano. E quando eles protestavam, esses negros, e as tropas do exército de então, de 1960, naquela década, e evidentemente já vinha de alguns anos, né, até o final dos anos 60, elas faziam esse controle da população negra. Eles abriram fogo contra a multidão, que protestava pacificamente. Isso ocasionou a morte de 69 pessoas e feriu outras 186 pessoas. Já já volto com vocês. Seu automóvel está sem seguro ou precisa renovar? Seu plano de saúde está caro? Sua casa está sem seguro contra incêndio, furto e roubo? Pare de contar com a sorte. Conte com a corretora de seguros Estrela Azul, especializada em todos os ramos de seguros e planos de saúde. Descontos especiais para ouvintes aqui da Rádio Sensorial FM. Ligue agora para 11 27 55 0625 11 27 55 0625 ou envie uma mensagem pelo WhatsApp pelo 11 956 17 23 32 ou acesse o site www.estrelaazulseguros.com.br. Estrela Azul, o melhor em corretora de seguros para você. E aqui no Brasil, essa data marca a criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, criada pela medida provisória número 111 de 2003, que a partir do reconhecimento das lutas históricas do movimento negro brasileiro foi possível se posicionar e fazer algumas lutas. Então, tem algumas coisas que se firmaram a partir de 2003, né? Então, são muitas as situações. E a ONU, que também reconhece as religiões afro-brasileiras, o candomblé e a umbanda, tem alguns capítulos específicos sobre isso, lançou em dezembro de 2014, em Nova York, a Década Internacional de Afrodescendentes. Foi criada pela resolução da Assembleia Geral da ONU, com o tema Afrodescendentes, Reconhecimento, Justiça e Desenvolvimento. A década está sendo lembrada de 2015 a 2024. É uma iniciativa que tem como objetivo reforçar o combate ao preconceito, à intolerância, à xenofobia, ao racismo. Tudo isso são situações que estão sendo colocadas. Então, essa luta não é diferente do que se trata no Brasil. A luta contra a discriminação racial começou a se intensificar após a Constituição Federal de 1988, que incluiu como crime muita coisa. Então, você tem aí várias vertentes. Que acabam sendo tomadas como
situações que são reversíveis. Só que você faz tudo isso por meio de leis. São leis. Nada é feito pela boa vontade das pessoas, e sim tudo em forma de luta. É a luta contra a discriminação racial, que só se intensificou no Brasil após a Constituição Federal de 1988, que ao 100, naquela ocasião, 1988, você comentava, ou você comemorava assim, a extinção da escravatura, né, com a Lei Áurea de 1888. Em 1988 se faziam 100 anos da abolição da escravatura, dita pela história e creditada à Princesa Isabel. Naquela ocasião, agora, em 1988, incluía-se o nome do racismo ou crime de racismo como inafiançável e imprescritível. A eliminação de qualquer tipo de discriminação é um dos pontos centrais da Declaração Universal das Nações Unidas, da ONU. Discriminação racial significa qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na cor, raça, ascendência, origem étnica, nacional, com a finalidade ou efeito de impedir ou dificultar o reconhecimento e exercício em bases de igualdade aos direitos humanos e liberdades funcionais e fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou qualquer outra área da vida pública. Isso consta do artigo 1º da Declaração das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Muita coisa se continua e é uma luta muito grande. Também não é só nessa data, mas ao longo do ano, as ONGs, as instituições em geral, brigam contra o preconceito racial, religioso, se organiza debates, outras atividades que auxiliem na tentativa de conscientização da população. Mas você fala, não é só nessa data, mas tem muita coisa por se trabalhar. Já já nós comentamos um pouco mais aqui no Candomblé Total, na Sensorial FM, Gislaine Vicente com vocês todas as quartas-feiras. Já já nós voltamos. Ô amigo, como é que eu faço pra chegar na 15? Não, você quer chegar na 15? Pô, é fácil, ó. Você sabe onde fica aquela padaria, como é que é o nome aí, perto da loja do fio da... Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, você pega aquele muro verde em frente ao mercado do... Que fica aí perto daquele negócio que vende foto aí do... Não, ó, pera aí. Fica mais fácil pegar aquela farmácia do coisinho. É droga... Esqueci o nome da farmácia, teu rapaz. Faz o seguinte, você chega até a Rua do Comércio, você segue mais uma, já é a 15. Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Anuncie 11 9 40 26 60 68 ou pelo e-mail quero anunciar@sensorialfm.com.br. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 9 40 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Uma outra vitória, voltando, meus amigos, à situação do dia 21 de março, é que o Ministério Público do Trabalho
e outros parceiros lançaram agora um pacto pela inclusão racial no mercado de trabalho. Então, para os negros é uma outra situação. Isso tem sido sistemático. Nós temos feito isso sistematicamente, que é quase como empurrar a goela abaixo, entre aspas, a nossa presença ou a presença dos negros nos locais de trabalho. É muito importante que se faça isso também. Não tem sido fácil toda essa situação, mas a gente precisa se fazer presente nos lugares. E isso não tem sido muito fácil. Uma das coisas é justamente a questão do trabalho. E não por acaso, há muito tempo a gente vê, pulando para uma outra situação, que é a situação da teledramaturgia, por exemplo, de várias e várias novelas, folhetins que se ocupam de trabalhar a questão da escravidão. Não por acaso, talvez sejam as novelas com melhor tratamento, porque esteticamente elas são mais bonitas. Porém, existe uma questão muito séria embutida embaixo de todas aquelas anáguas. Essa semana houve uma polêmica em torno de uma festa de 15 anos, que a moça em questão, a aniversariante, escolheu o tema imperial, justamente porque também é o nome do buffet, onde ela comemorou os 15 anos. E como aquilo caiu na rede social, as fotos da decoração remeteu-se à época da escravidão, justamente porque a época do Império foi uma época de escravidão. E havia homens e mulheres no papel de mucamos. A mucama, a escrava, o homem também do serviço pesado, que era o escravo. E a moça branca, isso tudo numa representação de aniversário de 15 anos. E a moça branca, vestida como sinhazinha e naturalmente branca. Isso, com perdão da palavra, recebeu um sarrafo muito grande. As pessoas bateram sem dó, porque havia tantos temas para serem homenageados, enfim, para ser feito festa, que a menina escolheu justamente a parte do Império. E justamente no período do Império, e eu acho que isso está no inconsciente coletivo, havia a representação de escravos. Isso, muito curiosamente, vem reforçar o que a gente já falou. As pessoas saíram da escravidão, mas a escravidão não saiu da mente das pessoas. Foi quebrado esse elo da escravidão, mas as pessoas ainda se sentem presas. O que tem sido razoavelmente, não digo confortável, mas tem sido combativo, as pessoas têm sido combativas, é justamente se fazer presente. Olha, eu estou aqui, sou eu que estou à frente de determinada coisa, sou eu que sou profissional disso, daquilo. Ontem mesmo eu participei de um evento que se falava de afroempreendedorismo. Quer dizer, as pessoas que trabalham por elas mesmas sem estar ligadas a nenhuma organização formalmente. São chamados microempreendedores, as pessoas que trabalham por conta própria, vendem suas coisas. E eu sou uma pessoa que sou muito consciente e eu procuro adquirir esses produtos na forma de ajudar as pessoas que estão trabalhando em relação, ou trabalhando nisso, né? Fazendo e buscando uma renda em relação ao mercado de trabalho, e porque também e também porque o mercado de trabalho
tem sido cada vez mais restrito, diferenciado, e você mesmo parece que de agora por diante vai ter que fazer o seu ganha-pão, porque cada vez menos se tem o trabalho formal, com carteira assinada, com tudo isso. Então há que se resolver esse problema, que não é fácil. Tem sido bastante difícil a forma de se ganhar dinheiro, verba, remuneração para se viver. À medida que... E não é só questão racial, não. A questão racial às vezes é até o de menos. Porque hoje em dia existe já não só uma geração, mas também para gerações passadas, se adquiriu uma força muito grande de trabalho. As pessoas são mais combativas, não abaixam a cabeça. É muito difícil as pessoas abaixarem a cabeça agora para qualquer tipo de insinuação. Ao longo do tempo, tem se criado pessoas mais combativas. É possível notar isso a olhos vistos em função das gerações que se tem criado. As gerações têm sido cada vez mais combativas, são pessoas mais até duras, pessoas mais novas, mais jovens, mas mais duras. Isso é uma coisa para se pensar. As pessoas estão fazendo o racismo ao contrário. Ou seja, antes de eu ser machucada, eu já vou com agressividade para cima. Já revido isso porque isso fica no sangue. É uma coisa da raça. Então o que eu tenho notado é que as pessoas não só dessas gerações de 20, 30 anos para cá, mas até as pessoas mais velhas têm se postado, têm adotado uma postura diferente, de mais combatividade, mas também mais agressiva. E é isso que a gente precisa discutir. Daqui a pouco nós voltamos. Personal Design, confecções em poliéster. Dedicação, respeito e qualidade fazem a Personal Design produzir produtos para melhor lhe atender. Camisetas, batas, alacás, toalhas e muito mais. E tudo feito com exclusividade para você. Faça seu orçamento sem compromisso. Mande um e-mail para contato@personalcamisetas.com.br ou ligue 11 34 16 31 57 34 16 31 57 ou visite nosso site www.personalcamisetas.com.br e confira todas as novidades. Voltando aqui, meus amigos, com Candomblé Total e outros assuntos pela Sensorial FM, todas as quartas-feiras. Gislaine Vicente com vocês. E só para não fugir muito do nosso assunto do Candomblé Total, todas essas mulheres e homens combativos têm aí nos orixás também uma origem. Os homens de Ogum, as mulheres de Obá, as mulheres de Inhaçã, os homens de Oxoguian, todos esses guerreiros que estão aí no cerne, não da discussão, mas no cerne do âmago de cada pessoa, ou seja, dentro da pessoa humana. E pegando nesse gancho do dia 21 de março, que é o dia de comemoração, ou de lembrarmos que é o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, que o negro tem sofrido ainda algumas situações. Na semana passada houve a morte da vereadora carioca Marielle Franco, vítima de uma emboscada e de um assassinato terrível, junto com um rapaz que trabalhava como motorista da vereadora, o Anderson Pedro. Então esse caso
Na Unicamp, por exemplo, tomou 2 dias dos docentes e dos discentes, de professores e alunos. Muitas universidades, também como a Zumbi dos Palmares, também aqui em São Paulo, discutiram esse assunto. É incrível como as coisas tomam um rumo tão difícil e tão estreito, que colocaram na roda a questão da mulher ser homossexual, que ela não tinha nenhum estereótipo, né? Assim, vendo a grosso modo, nenhum estereótipo de pessoas homossexuais, o que também que se fosse, para nós não quer dizer nada. O que nos interessa era a atuação dela como parlamentar. Infelizmente, foi dado cabo, digamos assim, da sua vida no popular. E ela nem teve tanto tempo de fazer as coisas. Não é fácil. As coisas têm se tornado muito difíceis em todas as situações. Mas o negro é muito resistente, como sempre foi, desde quando ele vinha lá 400 anos atrás, nos navios negreiros. A resistência, a resiliência, num termo mais moderno, é o forte. É uma coisa muito forte no âmago, na história do negro em território brasileiro. E não por acaso ao redor do mundo. Que os orixás tomam em conta de todos, de Exu a Oxalá, estejam com todos em todos os momentos. Para não fugir da história do candomblé total, a gente sabe que isso tudo tem um fundo na nossa origem religiosa. A resistência é uma coisa que vem por várias situações. E não por acaso todos nós temos uma crença. E naturalmente os orixás nos dão essas forças. Não é uma única força, são várias forças em diversas linhas de pensamento. Eu vou ficando por aqui agradecendo a paciência de vocês e deixando o meu e-mail para qualquer contato. Gislaine Vicente, com E no final, 07 numeral, @gmail.com. Entre em contato comigo. Um abraço e até a próxima. Vamos ter uma conversa aberta sobre investimentos? Porque não dá para ter o melhor de um banco e de uma corretora no mesmo lugar. Adianta falar com quem entende só de investimentos, mas não sabe nada de você? O Personalité criou Investimento 360. 360 é ter especialistas analisando por todos os ângulos para buscar os melhores investimentos, inclusive em outras instituições. Tudo para quem quer performance hoje e confiança sempre. Invista com Itaú Personalité.